Boa noite a todos que nos assistem e bem-vindos ao canal da Academia de Letras de Pará de Minas. Eu sou Fátima Pérez e ocupo a cadeira de número 15 na academia, cujo patrono é Vinícius de Moraes. Hoje é um dia muito especial para a academia. Inauguramos neste momento mais um canal de comunicação entre a instituição e seus públicos, consolidando cada vez mais o nosso objetivo de ser uma referência de valor para as novas gerações, contribuindo assim com a arte, com a cultura e com a educação, principalmente da sociedade Pará de Minas e região. Pretendemos, dessa forma, a cada mês, realizar uma live, como a de hoje, apresentando o escritor, não só membro da academia, como outros convidados. Temos ainda um perfil no Instagram e no Facebook, e um blog, onde podem conhecer um pouco da produção literária dos membros da academia. Ela foi fundada em 1997 e conta atualmente com 19 membros efetivos e 2 honorários. E é com grande satisfação que passo a palavra para o meu confrade, o professor Márcio Simeone, que colabora na condução desta entrevista. Ele é membro fundador da Academia de Letras de Pará de Minas, onde ocupa a cadeira de número 8. Márcio, por favor. Boa noite, Fátima. Boa noite, Conceição. É um grande prazer estarmos aqui para inaugurar, né, este novo canal da academia. É uma honra estar aqui com vocês, né, para esse programa inicial. Boa noite a todos que nos assistem, né, nessa live. Esse programa, ele se chama, né, a gente está criando esse programa chamado Entrevista. E esse programa a gente pretende, né, como Fátima disse, a gente pretende entrevistar pessoas, não só os membros da nossa academia, mas também outras pessoas que possam também enriquecer o nosso debate literário e trazer novos conhecimentos, né, para a gente aqui na academia e para a gente poder compartilhar também com todos aqueles que acompanham, né, o nosso trabalho da academia. Nós estamos também programando outros eventos para o canal, como é o caso do lançamento do nosso último bianuário, que será no próximo dia 7 de agosto, sábado, neste mesmo horário, e dentre outras programações que vão estar disponíveis aqui neste canal. Então, nós já temos lá uma playlist, né, no canal, para quem se interessar, nós já temos alguns vídeos, né, sobre a academia, e já temos dicas de como fazer um mini livro artesanal, com um de nossos acadêmicos, por exemplo, e outras informações da área de literatura que a gente seguirá postando também aqui no nosso canal do YouTube. Então, acompanhe, não deixem de se inscrever no canal, quem ainda não se inscreveu, e de ativar o sininho para receber as notificações. Fátima. Bom, a nossa convidada dessa primeira live é a premiada escritora, professora Conceição Cruz. É patafufa, como faz questão de dizer, ou seja, nascida em Pará de Minas, com formação em magistério científico e direito, pós-graduada em Direito Público do Trabalho, Processual do Trabalho e Previdenciário e em Gestão Escolar. Doutora em Ciências Jurídicas e Sociais pela UMSA Argentina, pós-doutoranda em Direito Civil, tema Patrimonialização da Gastronomia Brasileira em Messina, na Itália, é voluntária em vários projetos sociais e membro efetivo da Academia de Letras de Pará de Minas, cadeira número 4, e Academia Divinopolitana de Letras, cadeira número 9. Entre os livros publicados, destacamos Agar e Com, o Cogumelo Dourado,
Ornata e sua boneca de papel, rosas de Pará, finas, laranjas doces, laranjas amargas, a vida é um estado de impermanência, e alegria, mulher une universos. Tem ainda vários textos publicados em coletâneas e sites. Bom, gostaria de pedir a permissão aqui ao Márcio para fazer a Conceição a minha primeira pergunta. Então, Conceição, quando e como se deu a sua posse na Academia de Letras de Pará de Minas? Conta para a gente um pouco dessa história. Boa noite, confrades. Boa noite, meus amigos que estão nos prestigiando, né, nesse momento. É uma alegria muito grande fazer parte dessa história da academia, né, nesse momento tão especial de uma nova era, né, da era digital. E, Fátima, eu tive a oportunidade de entrar para a Academia de Divinópolis em 2013, em novembro, e no ano seguinte eu tive a oportunidade de entrar para a nossa academia, no mês de novembro, no dia 1º de novembro, junto com a Carmélia e a Malu Prachedes. Então, foi um momento muito significativo, que a nossa posse, inclusive, foi no museu aqui de Pará de Minas. Então, deixou uma marca muito legal com relação à questão da cultura e valorização cultural. E esse reconhecimento, né, do nosso trabalho, da gente estar junto, um grupo de mulheres trabalhando em prol da cultura, né, é uma oportunidade que abriu novas janelas para outros trabalhos, inclusive. Muito bom. Márcio, ele vai fazer também algumas perguntas. Márcio, por favor. Conceição, é um prazer assim enorme, né? A gente está aqui juntos, né? Fazendo essa entrevista, né? Isso porque eu conheço já a Conceição há muitos anos, né? Já conheço Conceição desde o Colégio Fernando Otávio, né? E desde já, né, Conceição, você já chamava atenção pelas coisas que você escrevia, né? Então, assim, é muito interessante a gente poder conversar um pouco, né, sobre a sua obra, sobre aquilo ao qual você se dedica. Na verdade, olha, eu acompanhando, né, sua trajetória, a gente vê, né, que você foi funcionária pública, né, foi servidora pública, profissional estudiosa do direito, né, muito estudiosa, por sinal, né, dessa área, né? Mas eu sempre tive aquela sensação, aquela impressão de que a sua verdadeira profissão, né, aquela profissão de coração, é escritora, né? Seria isso mesmo? De coração, sim. E de verdade. E de verdade. É que, na realidade, eu escrevo com o coração. E nesse processo da escrita, muitas vezes, eu me abstraio da gramática, dos conceitos, dos preconceitos, para colocar a emoção, o sentimento, né? Para dar vazão àquilo que está dentro de mim. E nesse processo, eu pude escrever várias obras, né? Poesia, conto, crônica, mas voltado para essa questão da emoção. E pouca racionalidade, mas mais emoção. Então, pode-se dizer que sim, Márcio. Isso já se percebe, né? Desde sempre, assim, né? O seu talento sempre veio acompanhado, né, de uma sensibilidade toda especial, que é algo que a gente vai querer conversar aqui um pouquinho mais com você sobre isso também, né? Porque você é muito interessante, né, Conceição, vendo assim as coisas que você escreve, acompanhando tudo que você escreve, você traduz, interpreta, né, sempre muitas coisas, muitas histórias, aquelas histórias simples do dia a dia, tanto em prosa quanto em verso, né? Você se inspira nos acontecimentos cotidianos das pessoas que estão à volta, homenageia os amigos, né? Essa literatura é jeito de viver, né? Não é só jeito, é vida. Para mim é vida. Porque é a forma que eu tenho de me expressar. Como disse o
poeta Vinícius de Moraes, né? A matéria-prima do escritor é a própria vida. E, para mim, ela se traduz em vida, porque isso me faz viver, me dá motivação, entusiasmo de poder transmitir o que eu sinto. Pois é, você gosta de brincar com palavras, né, Conceição? A gente, o tempo todo, né, a gente nota que, né, você faz uma verdadeira brincadeira o tempo todo com as palavras, né? É um jeito seu, provavelmente, de homenagear, né, a nossa língua, daquilo que ela tem assim, de mais simples, mais comunicativo, né? Na sua posse na academia foi muito interessante, né, porque você fez o seu discurso na forma de um acróstico, né? Que está até, inclusive, publicado lá no nosso bianuário. Você gosta de brincar com isso, né? Você gosta de acrósticos, né? Eu gosto de escrever. Eu tinha uma sede muito grande de aprender a ler. E você falar de brincar com as palavras, eu me lembrei de um fato que ocorreu na minha infância. Eu queria muito aprender a ler, mas eu queria muito. E toda oportunidade que eu tinha, né, assim, eu estava buscando aprender e tudo. E eu ficava pensando nesse mundo da escrita, eu achava muito bonito ver o jornal, ver o caderno dos meus irmãos, ir para a biblioteca pública. A Célia, minha irmã, toda tarde ela ia para a biblioteca pública fazer trabalho. E eu ia com ela. E nesse processo, eu não sabia ler, mas eu li todos os livros da Biblioteca Pública de Pará de Minas, porque eu viajava naquelas páginas, sabe? Eu amava. Pegava aqueles livros de geografia e viajava pelo mundo, e viajei. Quando eu aprendi a ler e comecei a fazer redação, eu tive uma facilidade muito grande, que eu já tinha exercitado a imaginação. Teve um evento muito interessante, eu acho muito engraçado lembrar disso, o pessoal não deve se lembrar. Eu comecei a juntar as palavras, comecei a aprender a ler e tudo, e eu ficava pensando onde é que estava Deus. Queria saber, né? Queria conversar com ele e tudo. E eu fiquei pensando, aí tinha que ser onde tivesse vida, né? Que Deus tivesse e tal. Aí eu fiquei pensando, aí o pensamento. Fui conhecer a Veronice, minha irmã trabalhava na maternidade, e criança não entrava no hospital. E aí abriu aquela portaria lateral que a gente dava acesso para a maternidade e dava acesso para o berçário. Aí a Veró falou, não, você pode ir lá conhecer. Ai, gente, mas para mim foi a glória. Falei, nossa senhora, hoje eu vou conhecer Deus no meu pensamento, eu vou conhecer Deus, vou saber de onde vem a vida, né, e tudo. Eu não estava, acho que no primeiro ano de escola. Quando eu cheguei lá, que eu vi o berçário e vi aquele monte de criança, né, eu encantei com as crianças, mas de repente eu vi uma frase assim no vidro: favor não colocar. Eu não conhecia letra cursiva. E a pessoa não fechou o O direito. Então, eu li assim, favor não colocar a mãe no vidro. E eu fiquei muito pensativa. Meu Deus, mas para que colocar a mãe no vidro? E depois que eu fui entender que era mão, né? Então, isso já começou lá na infância, essa questão das palavras, do significado, das trocas, né? E dessa brincadeira mesmo com as palavras, para chegar num sentido maior. Talvez isso explique também, né, Conceição, assim, até o seu gosto mesmo, né, de escrever para criança, né, porque na verdade você mantém muito, né, desse espírito infantil em tudo que você produz e tudo que você fala, até para falar de coisas sérias, né? A gente percebe isso convivendo com você, a gente percebe isso, né? Então queria que você falasse um pouquinho agora sobre a produção para criança, essa literatura infantil que é uma das coisas às quais você se dedica, né? Muito bem, né? Tem um destaque aí muito especial, porque você vai trazendo essas coisas aí da sua vida, mesmo os pequenos acontecimentos, né, da sua vida cotidiana, você vai trazendo para isso, e daí também veio, né, um livro que a gente pode destacar aqui, que é o Bornato e sua Boneca de Papel, né? Quando esse livro nasceu, inclusive, né, assim, você já tinha até, né, uma ideia, né, de que ele pudesse ser utilizado nas escolas e tudo, mas é até muito interessante porque, né,
recentemente até, né, esse livro foi muito utilizado, né, pelo menos 2 projetos que eu tenho conhecimento, você deve ter conhecimento talvez demais, né, é um de professoras lá do Centro Municipal de Educação Infantil Lúcia Lima de Carvalho, lá de Itaúna, né, e também da Escola Municipal Deputado Milton Salles, que fica lá na Ventosa, no Jardim América, em Belo Horizonte, né? E que até a gente compartilhou, né, algumas notícias aí no nosso blog, a gente pôde acompanhar aí um pouco da produção dos alunos em cima, né, nesse projeto, em cima do livro da Bornata. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né, porque a Bornata, na verdade, ela existe, né? A Bornata existe de verdade, né? E a história da Bornata é muito, muito curiosa, muito interessante, né? E por que uma boneca de papel, né, Conceição? A Bornata, eu tinha um pensamento com relação à função do brinquedo, a questão do brinquedo na infância, porque o que você entrega para a criança, aquilo pode retratar uma situação da vida adulta. E a Bornata, né, que eu tenho o maior orgulho de ter escrito, foi a história da minha mãe na infância, quando ela ganhou, né, uma boneca de verdade. Ela ganhou uma boneca de papelão e, ao dar banho na boneca, a boneca se desmanchou na água. E a vovó falou para ela: pouca coisa é eterna. Ensinou para ela a fazer boneca de pano. Então, nisso aí, a minha mãe se tornou costureira, uma costureira de mão cheia, porque a gente atravessou um período de crise. Meu pai era funcionário público, o salário atrasava infinidades e tudo, e minha mãe, com a máquina de costura, ela ajudou a criar todos os filhos, com muito orgulho, com muito entusiasmo. Então, foi um brinquedo que mudou a realidade dela e que mudou a nossa realidade também. E no contar essa história, não só Itaúna, Belo Horizonte fizeram o trabalho, mas aqui em Pará de Minas também. Nós estivemos lá em Tavares, né, que é onde ela nasceu, e nós fomos muito bem recebidos pelo pessoal da creche, das escolas, e as crianças todas queriam tirar foto com a minha mãe, e a gente tem uma alegria, porque tem a minha mãe, que é a protagonista do livro, a Júlia, que é a contadora de história, e eu, a escritora. Então, para o público é uma surpresa muito grande, porque eles pegam um livro, aí de repente vê que a personagem, né, é a história verídica, a personagem está viva, e o exemplo, e isso permite um diálogo intergeracional. Geralmente os avós, né, encontro dos avós no mês de julho, os pais, os professores, as crianças. Então é um momento muito rico que é trabalhado nas escolas. E a história ela é muito simples, mas ela também trabalha a questão da perda, né? Porque a boneca se desmancha na água. E nessa conversa, quando a gente está nessa roda das escolas, muitas avós se emocionam, porque as bonecas delas também se desmancharam na água. Então, existe uma identidade, e também das crianças que estão representando ali naquele momento. Então, é um ciclo muito rico e que permite esse encontro de gerações, né, de saber como era o brinquedo. Porque você falar, numa época que hoje aqui a gente está vivendo uma era digital, você falar que não tinha rádio, nem televisão, nem carro, nem luz elétrica, né? Então vai criando aquela... Mas o que tinha, né? Até chegar nisso. E a minha proposta com relação ao infantil, por exemplo, o Agaricom, o Cogumelo Dourado, também, que foi outro livro já trabalhado nas escolas, é a questão da ecologia. Né? Então, dentro de todas as minhas histórias, eu quero falar de um ensinamento, vamos colocar assim, adulto, mas eu vou usar das histórias infantis para trazer uma proposta, inclusive pedagógica. E os professores conseguiram captar essa mensagem, se sensibilizar e levar esse projeto adiante. Então, eu me sinto assim, muito feliz com essa oportunidade de fazer esse trabalho para a criança, porque a questão da esperança, né? Se a gente quer um mundo melhor, né, nós temos que plantar essa semente hoje. Pode ser que a gente não colha esse fruto, mas nós temos que semear.
Então, essa é a minha esperança. Até já que você falou no Agaricon e também falou, né, já falou um pouco da história da Bornata, né, é muito curioso também ver que isso tudo está acoplado, isso não veio sozinho, não é só uma publicação, né, Conceição? Na verdade, a Conceição é uma usina, essa mulher é uma usina de projetos, né? Ela vai projetando essas coisas, né? Aí ela sempre tem 1000 projetos aos quais ela associa o que ela escreve, né? Inclusive a primeira edição da Bornata, né? Serviu para angariar fundos também, né? Ela faz isso, né? Ela costuma fazer isso sempre associando a determinados projetos. Explica um pouco para nós, Conceição, como é que são esses projetos nos quais você se envolve e onde a literatura está totalmente dentro, né? Eu acredito que a literatura ela é não vou falar processo, mas ela é uma possibilidade de mudança de realidade. Então, quando a gente olha para essas possibilidades de mudar as realidades, igual foi mudada a realidade da minha mãe, né, através de um brinquedo, e a gente vê que é possível fazer, eu gosto de doar os direitos sociais, principalmente das primeiras edições dos livros, para projetos sociais, de ajudar a criar os projetos, igual foi feito o projeto Mons que Promove a Vida, e eu doei os direitos autorais da primeira edição, né, do Agaricon, o Cogumelo Dourado, e foi um projeto muito reconhecido, teve uma grande aceitação. Então, eu estou sempre desenvolvendo nesse sentido de mudar a nossa realidade social, porque, igual, imagine uma Bornata, como ela foi recebida nesse momento agora de pandemia, ela foi recebida na favela da Ventosa e levou alegria para as crianças. Então, isso enche meu coração também de alegria. E não só a questão da matéria, né, do livro, mas a questão da proposta mental, psicológica e de mudança de realidade social. Um outro exemplo aí da sua habilidade, sua delicadeza aí, né, com os textos infantis é o projeto Todo Dia 12 é Dia da Criança, né? Nós criamos lá no blog, né, Conceição? Aliás, é uma coisa até muito interessante, que eu tenho feito a edição, né, desse blog, né, colocando lá as nossas produções dos acadêmicos, né? Quero convidar todo mundo, quem ainda não conhece o nosso blog, né? Mas eu quero dizer também que a Conceição ela é uma peça-chave na existência do nosso blog da academia, porque ela é a mais lida e a mais comentada de todas nós, né? Então, a Conceição faz grande sucesso, né? No nosso blog, quero destacar aqui, mas ela tem esse projeto em especial com textos belíssimos, muito legais para criança, que a gente sabe que estão sendo aí aproveitados, né? Muito aproveitados aí, né, até em termos educacionais, e que ela começou a fazer lá no nosso blog. Fala um pouquinho, né, que desde o ano passado, né, tem esse projeto lá uma vez por mês, todo dia 12, porque a Conceição não se conformou do Dia da Criança ser apenas em outubro. Isso é fato, né, Conceição? É verdade. Para fazer uma publicação só de um dia, né? É muito pouco, e as possibilidades e as necessidades, eu tive a oportunidade de fazer magistério, e eu sentia falta de um material que pudesse ser fácil trabalhado na linguagem ali do dia a dia e tudo. Então, a gente tem o texto lá, numerais, relacionado às propostas, né, educacionais e às necessidades. Inclusive, quando eu comecei a apresentar, aí teve professores que chegavam perto de mim e falavam: ô Conceição, escreve sobre isso, ô Conceição, escreve sobre aquilo, sabe? Então, também atendendo a pedido, sabe? Essa questão dessa necessidade. E é legal isso, porque eu sou de uma família grande e nasceram, né, os sobrinhos, e eu tenho, por exemplo, a Isadora, a Brenda, a Gabi, que foram revisoras dos meus trabalhos, e elas faziam críticas assim abertas. Tia, esse livro não está infantil, sabe? O primeiro livro que eu escrevi com a proposta infantil, eu usei
próclise, ênclise, mesóclise, né? Aí Levou bomba. Aí foi reprovado. Levou bomba. Não está infantil. Levou bomba das crianças. Foi. Aí eu tive que refazer o trabalho para poder adequar a linguagem, né? No Agaricom, quando eu escrevi o Agaricom, o Fernandinho, hoje ele já está rapaz e tudo, mas ele ficou indignado, porque o cavalo quebra a pata, né? E o cavalo não podia morrer de forma alguma, né? Então, e ele não conseguia ler o livro, porque ele estava nas séries iniciais. Então, eu tive que escrever um livro com letra maior, com menos páginas e tudo, onde nasceu também a Bornata. E aí ele ficou super satisfeito porque adequou, né, a necessidade dele. Então, eu tenho um público muito exigente dentro da minha casa, sabe? Que eu tenho que fazer e passar pelo crivo aqui. E é muito Diga-se de passagem, um público numeroso e exigente, não é isso, Conceição? É uma família muito grande. Isso para não falar de todos os admiradores que ainda estão por aí, né? E você sempre está oferecendo e passando coisas novas para todo mundo, né? Passa pelo crivo de muita gente, não é assim? É verdade. Pois é, gente. Conceição eu sempre tive assim muito prazer de ser editor da Conceição várias vezes, né? Começamos num jornal, né? Lá no Colégio Fernando Otávio, né? Eu editava lá, né? E esse jornal e a Conceição sempre estava trazendo os textos dela. Foi aí que essa questão, né? Essa coisa da literatura foi aparecendo. E eu tenho que dizer, né? Assim, aproveitando aqui para dizer de público, viu, Conceição, que toda a vida, né? Desde então isso aí sempre me influenciou e me entusiasmou muito. Você foi sempre uma grande motivadora também para eu ser escritor, né? Então eu tenho essa, coloco aí também uma influência muito grande, né, daquilo que você sempre fez, tá? Eu acho isso importantíssimo, acho muito bom. E é muito interessante porque a Conceição é uma usina de projetos, uma usina de ideias, e assim, se solta uma ideia perto dela, né? Daqui a pouquinho já vem um monte de texto. Ela me mandava até, muito mesmo antes de existir o WhatsApp, ela me mandava, começava a me mandar lá, de onde ela estivesse, alguma coisa que ela produzia na hora, mandava no SMS, né? Então, ela é assim, né? Basta ter uma ideia, né? Que aí a coisa floresce, e ela começa a escrever e começa a oferecer isso para a gente, né? Essa generosidade gritante, né? De ficar oferecendo para a gente toda hora, né? Aquilo que ela escreve, isso, né? Não só para nós que estamos próximos dela, a família, os seus amigos, né? Mas depois acaba publicando isso, né, Conceição? E aí oferece para todo mundo, né? Mas eu gostaria de fazer uma pequena pausa aqui agora e introduzir aqui, então, na nossa conversa, o nosso colega acadêmico, Geraldo Fonteboa, que é a cadeira número 14 da nossa academia, né? Nós selecionamos alguns trechos, né, de algumas coisas que a Conceição escreveu e publicou, né, para que possa enriquecer aqui um pouquinho mais ainda a nossa conversa, né? Boa noite, Fonteboa. Tem a palavra, então, para a leitura de um primeiro trecho. Boa noite a todos. Nós estamos aí com 47 pessoas online, né? E eu queria, antes de ler o texto, transmitir um recado para a Conceição, de Mônica Prata, que diz que fez um trabalho muito interessante na escola em BH com a sua Bornata, tá bom? Foi isso. Mas nós temos aqui um poema, então, da Conceição, e ele diz assim: Deus, em 7 dias, criou o universo, o homem. Beethoven trabalhou durante uns 32 anos a compor a 9ª Sinfonia. Thomas Edison testou sua invencionice centenas de vezes até chegar à luz. Para que chegue à luz, na construção de mim, meu inconsciente religiosamente há anos trabalha. Na construção do corpo físico, a melodia dos anos artisticamente construindo-me, trabalha-me a desconstrução de tudo. É isso. Bom. Muito obrigado, Fonteboa. Conceição, esse poema se chama Arte, né? Ele está lá no livro Alegria, Mulher, Universos.
E ele remete às construções, às reconstruções da nossa vida, né? Que arte é essa, Conceição, da melodia dos anos? Como é que você escuta essa melodia hoje na sua maturidade? Eu acho bacana isso, porque a questão do sentido da vida, né? Que a gente vai buscando e a gente vai aprendendo a ouvir, né? A gente começa a ouvir o que está dentro da gente, a descobrir outros aspectos, né? Os aspectos mentais, os aspectos psicológicos, esse sentido da maturidade. E com este poema, quando eu falo da arte, a gente vê que também existe um trabalho, né? O Beethoven, para criar a Nona Sinfonia, ele gastou mais de 32 anos em uma música, em um projeto, né? O Thomas Edison testou mais de 800 vezes um projeto até que ele chegou ao resultado. Mas aí também ele aprendeu como não fazer, né? Então, isso para mim também é uma arte, porque a vida a gente vai aprendendo com ela, como fazer, como não fazer e que resultados a gente tira de todo este processo. Eu quero aproveitar com este poema homenagear os escritores, né? Que amanhã é o Dia dos Escritores, e parabenizá-los por serem esses artistas, né, que trabalham no dia a dia, que mudam a realidade, que buscam mudar a realidade através da palavra e do sentimento. Muito bem, Conceição. Muito bem lembrado. Ô, Conceição, olha, falando da vida, né? Você tem um livro, né, que encerra mensagem assim, até mensagens, né, bem profundas, né, que é o Laranjas Doces, Laranjas Amargas, que tem um subtítulo ainda, né, que a vida é um estado de impermanência. Ali você conta a história, né, de dois jovens que lutam com as perdas, com o luto, que erguem as vidas, né? Trabalha muito essa questão da dor e do prazer, né, de viver nessas nossas impermanências, né? Como também você fala de mistérios e de surpresas aí neste caminho. Então, é um livro bastante profundo, muito interessante, que, inclusive, até recentemente virou, né, uma peça de teatro, né, chamada Impermanência, foi adaptada, né, por um grupo de teatro, e foi muito interessante, né, ver assim, até como que isso, né, tem uma outra interface também com outra arte, que é teatral, né? Você, inclusive, ficou muito empolgada, né, com essa transposição aí, né, para esse espetáculo de impermanência, né? Então, fala um pouquinho dessas impermanências aí da vida. O filósofo Heráclito, né, ele fala que a pessoa não banha no rio, né, no mesmo rio, duas vezes, ela sempre está se renovando, né, nesse processo, é um processo de renovação. E a gente vê que a vida é um constante transformar-se, né, é uma constante transformação que permite a gente se transformar também junto com ela. É um processo de evolução, né? Então, dentro desta evolução, a gente vai caminhar e vai obter resultados que podem ser agradáveis ou não. E o Impermanência, ele começa até com a questão da capa, porque a capa é negra e é escrito de verde, né? E de laranja e branco. Eu quis fazer uma analogia com a semente, que a semente ela é enterrada e ela fica num lugar escuro. Mas o sentido da semente é buscar a luz, né? Então ela vai sair daquele quarto escuro e vai caminhar em direção à luz. E eu fiz o livro de uma forma que você vai começar ali do começo e vai até o final. Mas o que parece ser o final não é o fim. Então você pode fazer de novo, de trás para frente, de frente para trás, e de novo, e de novo, e de novo. Mostrando essas possibilidades, né, que a gente sempre pode recomeçar. E essa adaptação para o teatro, eles criaram um novo texto, uma nova história, mas usando os diálogos. E eu achei muito interessante, porque a Maia Portugal é muito jovem, mas ela é de uma inteligência assim, brilhante, sabe? O Wendel, na apresentação, o
o grupo todo são muito jovens e de muito talento, boa vontade, entusiasmo, e receber a obra assim com muita alegria e para poder trabalhar com ela. Eu nem vi a possibilidade, para falar a verdade, e eles viram isso e criaram músicas também. Músicas lindas, sabe? E eu fiquei encantada com o trabalho e com a possibilidade, porque quando eu escrevi, a minha perspectiva era escrever, né? Eu não tinha outra proposta a não ser fazer esse trabalho de mostrar que é possível sim criar talho na dor, porque tudo depende da sua perspectiva, né? Às vezes você está diante de um fato e, de acordo com a sua perspectiva, você pode encontrar saídas ou não. Tem até aquele poema que eu acho maravilhoso, da Cecília Meirelles, que ela fala sobre as janelas. Dependendo da janela que você olha, você vai ter um resultado diferente. E o Laranjas Doces, então eu mostro essas possibilidades, porque a dor de perder um dente, perder um parente, perder um amigo, né? Tudo é dor. Mas a gente precisa criar atalho na dor e transformar a nossa realidade a partir disso. Se você olhar, essa temática da transformação, dessa evolução, ela está presente também na Bornata. Ele começa no livro infantil, ele está no Agaricon, né? Ele segue, essa é uma linha que está nas minhas obras. É uma linha... É verdade. É uma linha da questão da superação, porque eu entendo que aqui a nossa vida é um processo de superação, né? A gente nasce pelado, careca, sem dente, né? E no final, o que a gente vai levar disso, né? Não vai ser a roupa, não vai ser as joias, não vai ser o carro, né? A coisa. Mas o que nós aprendemos? O que foi a nossa evolução espiritual, a nossa evolução mental? Então, as adversidades, elas vão nos permitir crescer e que a gente saiba tirar o melhor resultado disso. Então, essa impermanência, né, que eu coloquei é no sentido disso. Tudo muda, né? Tudo muda. Muito bem, Conceição. Fonte boa, acho que devemos ter aí algumas perguntas e comentários do chat. Vamos lá. Tem bastante comentário, pergunta mesmo não tem, mas temos aqui, desde o início, nós tínhamos aí um pique de 50 pessoas no chat direto, né? E estamos com 47 agora, está um bom número, né? E nós temos aqui abraços para Conceição, de Isadora, de Júnia Sioff, de Veranice Fonseca, dando os parabéns. Arnaldo Ribeiro, aqui de Itaúna. Gameplay, Gabriel, parabéns. Amiga Conceição, tá? Genial Litec, agência Nível, né? Parabéns, olá, boa noite a todos, amigos das letras. Solange Cândida de Freitas, boa noite a todos. E temos aqui a Sol, né? Você deve conhecer, Conceição. Sol, simplesmente isso, né? Mandou, quero esse livro, que referente ao último livro que você comentou aí agora, tá? Quero esse livro. Regina Queiroga, dando os parabéns à Conceição pelo belo trabalho. Hermes Vinícius, Sofia Prata, Mônica Prata, que já disse aqui antes, Ana Cruz, Solange Cândido de Freitas, Antonildes Alves, dando os parabéns à Conceição pela apresentação, Maria José, parabéns à Conceição, que mais aqui? Jenny Play diz assim, é muito bacana saber que todo dia 12 você tem algo diferente para as crianças. São coisas mais abençoadas de nossas vidas. Tá vendo? Isso aí, eu quase escrevi um outro poema aqui, né? Interessante isso, né? Depois ele repetiu de novo aqui. Querido Márcio Simeone e demais participantes, parabéns pela rica oportunidade de exponenciar a importância dessa grande figura literária que mora em nosso coração, nossa querida escritora Conceição Cruz. Muito bem. E a Sol, que pediu o livro, então, aí para você, disse que a live está excelente, né? Então, muito legal.
Então, no perguntas mesmo não tem, Márcio, mas quem quiser fazer pergunta pode mandar, eu estou acompanhando aqui o chat daqui, ok? Marta, parabéns, Conceição, muito lindo o seu trabalho. Beijos. Marta Murioca. Ok. Bom, Márcio, pessoal que está nos ouvindo, nos vendo aí através do YouTube, do nosso canal, convidem os amigos, convidem as pessoas para se inscreverem no nosso canal, né? Porque a gente ainda vai ter outras boas entrevistas, outros bons bate-papos, como com o da Conceição. E aí, agora eu queria, Conceição, fazer uma perguntinha para você, aproveitando a deixa do Márcio, que diz que você é uma usina de projetos, né? Então, a gente está acompanhando a sua usina de projetos e a musicalização de poemas, de textos, e eu queria que você falasse um pouquinho desses projetos de musicalização. Eu sei que você ainda não pode falar algumas coisinhas e tudo mais, mas pelo menos essa ideia, né, de estar musicalizando, que eu acho que é um projeto fantástico e que o nosso canal, né, em breve vai estar disponibilizando aqui para as pessoas. Eu, particularmente, eu já ouvi alguns, estou apaixonada. Pena que a gente ainda não pode colocar aqui para os nossos telespectadores, né? Mas gostaria que você falasse alguma coisa a respeito. Então, eu tive a oportunidade de participar de um café com letras no presídio Dutra Ladeira. A Viviane, ela fez parte de um projeto de levar a literatura para os presídios. E eu tive a oportunidade de participar desse bate-papo. E foi muito interessante, porque gerou um movimento no presídio de que o pessoal queria escrever, queria cantar, queria apresentar. E eu fui participar de um café e foi muito emocionante, de gente que apresentou os textos, as obras dele. Nesse processo da pandemia, no início desse ano, eu estava aqui dentro do quarto e olhei pela janela assim, aí tem a grade. E eu me lembrei do pessoal do presídio, que a gente tinha começado, a gente está com um projeto mas eu não sei como que vai caminhar o projeto, né? A questão desse segmento, questão de pandemia e tudo. Mas eu fui olhar para a rua e eu vi a grade e eu me lembrei do pessoal do presídio. Eu falei, puxa vida, o corpo pode estar preso, mas a mente não, a voz não, né? O espírito não. Então, como que eu posso expressar essa liberdade? E a música apareceu como uma proposta de liberdade. E eu comecei a ler, e ao invés de ler, na realidade, começou a vir música. Então, os textos apareceram para mim com essa questão da melodia. E, às vezes, eu ia escrever um texto, vinha a primeira melodia, para depois eu colocar no papel. E eu falei, tá, então, vou fazer. Aí eu comecei a fazer, né? Aí eu já estou com 8 músicas prontas, mas está aguardando o ISRC para poder ir para a feitura do ISRC para poder ir para as plataformas, né, para publicar. Tenho mais 8 em construção, 2 são infantis, inclusive até uma foi originária de uma reportagem que eu recebi no WhatsApp, mas passou na televisão. A outra também foi a questão da foca, que adormeceu lá no iceberg e acordou na Grã-Bretanha, né? Então, vou vendo essas coisas, eu achei muito bacana. Eu falei, não. Aí, só que a melodia ela veio num processo espontâneo. Eu não sei cantar, mas veio num processo espontâneo. E aí eu passo para escrevo, canto, e passo para um músico que sabe traduzir, né, o que eu estou falando, e daqui a pouco a gente vai ter essa novidade. Espero que o público goste. E aí a gente vai estar disponibilizando no nosso canal, né? Ótimo.
Eu acho que são lindas. Eu já tive o prazer de ouvir algumas, né? E eu acho que a turma vai adorar. Eu acho que poemas musicalizados, histórias musicalizadas, elas dão um prazer muito grande e facilitam, né, até o aprendizado, né, a interação com aquele sentimento. Acho que a música ela tem esse poder, né? Ô, Fonte, parece que a gente tem aí a leitura de mais um poema, né? Que é o Benditas Mulheres, do Vamos livro lá. Alegria. É Isso, isso? isso mesmo. Alegria, mulher, universos. Né? Opa! Benditas mulheres. Mulheres dos Zés, que do chão fazem brotar o milho, a mandioca, o trigo. Lavadeiras domésticas na luta pelo pão. Mulheres politicamente esquecidas. Santas Marias. Mulheres belas ou feias, ricas ou pobres, viúvas, casadas ou solteiras, estudadas, dondocas ou trabalhadeiras, mulheres bem ou mal amadas. Desta vida, enfim, tanto faz. Porque exclusivamente nós conhecemos o segredo único inscrito na sagrada missão de todos os dias, de ser apenas e tão somente apenas mulher. Mulheres. Mulheres benditas. Benditas mulheres. Alegria. Muito bom. Conceição, agora você vai ficar na tarefa de explicar para nós, né, a partir desse livro, né? Você tem que explicar agora a sua. Ali está condensado, né? Neste livro se condensa mais a sua própria visão do feminino, né? A visão da mulher, a visão do feminino. E ele se chama Alegria, né? Mas na sua visão, como que as mulheres unem versos? Eu acho que mulher é poesia, mãe é poesia, o feminino é poesia. Já é sensível, esse lado sensível, né, que é aflorado nas mulheres. Eu me emociono, por exemplo, com o perfil da patrona da minha cadeira, Orosina Cecília Mendonça, que nasceu lá em 1897, né, e faleceu em 1984. O entusiasmo que ela tinha, a força que ela teve. Porque se você pensar que até 1967 as mulheres no Brasil nem votavam, então, né, e se casava, deixava de ser maior e virava relativamente capaz, então olha o tratamento que era dado para as mulheres. Aí você vê uma mulher de força, de determinação. Mas o que foi a força dela? Ela tinha amor, né? A força dela estava no amor pela educação. Então, ela guiou toda a vida dela, fez magistério, foi premiada, né? Recebeu coroa de louro da mão do bispo, fez curso de aperfeiçoamento, inclusive com professores, né? Igual a Helena de Poff, integrou a primeira escola de aperfeiçoamento do Brasil, foi diretora técnica do governador Valadares, participou do seminário de educação de adultos, criou externato, recebeu medalhas, foi criada escolas, né, em homenagem a ela, igual a gente tem a escola Orosina, se empenhou na questão da educação infantil, de educadora, né, do departamento infantil. Então, a minha patrona também está relacionada à educação e a questão da criança, né, da educação da criança. Mas eu vejo uma força muito grande no trabalho dela, porque durante 47 anos ela trabalhou e todo voltado para a educação. E o que ela usou foi uma pedagogia do amor para poder mudar a realidade, porque ela acreditava que não é só a questão de formar sábios, mas é também de formar cidadãos, para que as pessoas pudessem ter uma vida digna, uma vida nobre. Né? Então, é importante
eu vejo esse papel do feminino nessa questão dessa construção da nossa sociedade, dessa mudança de realidade, o papel das professoras, né, de acolhimento dessas crianças e de levar propostas que possam construir um mundo melhor, um mundo mais humano, mais fraterno, mais justo. Então, eu vejo esse lado feminino como essa importância da manutenção mesmo da vida, da criação e da manutenção da vida. Nós temos mais um poema aí, não temos, Fonte? Temos sim, vamos lá. Esse poema aí, ele é pesado, viu? Porque, para mim, eu tenho um significado muito importante também, né? Conceição sabe disso. Mas vamos lá. As minhas laranjas, naquela época, tinham sabor de paciência. Dele, por não por nos acolher naquela algazarra toda de criança. E minha, por saber aguardar a minha vez. A renda verde a tornear suas mãos, da fina casca cuidadosamente retirada e o cone central. Primeiro, a laranja para o caçula e o cone para os outros. Depois, a ordem se invertia. O cone para os menores, por fim, a laranja inteira. Era preciso ensinar a compartilhar o sentimento de ser família e estar atento às necessidades também dos outros. Conceição, esse poema, né, aqui está um trecho, né, quem quiser ler o poema inteiro, ele está publicado, inclusive, no nosso blog da academia, né, e também num link lá para a interpretação de Fonte Boa, né, que ele interpretou também esse poema, né, e ele se chama José Alexandre da Cruz, que é o seu pai, né. Conceição, o melhor de todos os aprendizados é o de saber compartilhar? Eu entendo que sim. A gente teve uma infância marcada pela presença do pai, né? Meu pai foi muito presente e muito paciente também, porque ele chegava cansado do trabalho e tem, né, o trio, eu, a Rosária e a Sônia. Eu escrevia os textos, a gente subia no sofá e fazia apresentação para ele. E fazia jogral e cantava, e ele tinha a maior paciência com a gente, sabe? E isso serviu de estímulo, né? Porque a gente fazia, apresentava, e ele nos incentivou muito. Lá em casa fazia fila, na época, esses vendedores de livros, né, que iam de porta em porta, meu pai comprou aquelas coleções raríssimas, assim, para que a gente pudesse estudar, pudesse conhecer, e eu adorava ler, já li praticamente tudo dessas coleções, ia para a biblioteca e tudo, mas o livro não estava disponível só para a gente, estava disponível para quem quisesse consultar. Então, eram obras raras, né? Eram joias, mas que todo mundo que quisesse consultar tinha acesso. Então, a gente aprendeu a compartilhar desde cedo, né? Inclusive, até eu já nasci assim, numa família grande, eu já nasci numa comunidade, né, Márcio? Então, e conhecimento é para ser compartilhado. A gente não acende uma luz para colocar debaixo da cama, né? Como Cristo disse. O conhecimento ele foi feito para mudar a realidade, né? Para iluminar o caminho das pessoas. Então, a fonte ela tem que estar acessível a todos. E a gente deve favorecer esse acesso para outras pessoas. Então, compartilhar o conhecimento, eu entendo que é fundamental. Esse poema, de fato, é bem emocionante, né? Ele é muito tocante. Ainda para quem não tenha conhecido, né, o seu pai, ou mesmo que não conheça você e sua família, né? Mas não saiba de todo esse contexto. Mas ele fala de uma maneira, conta de uma maneira muito simples, né? Ele
ele mostra, né? Ele demonstra, né? O que é a paciência, o carinho, o compartilhamento, tudo isso está ali, né? E a gente pôde ver nesse trecho. Mas eu aproveitaria para perguntar aqui, quebrando um pouquinho o protocolo, mas perguntar ao Fonte Boa, né? Por que ele se sente tão tocado por este poema, né? Deixa ele dar o depoimento também, né, Conceição? Vamos ouvi-lo? Bom, primeiro que eu fiz a interpretação desse poema para Conceição a pedido dela, com o fundo Abismos de Rosas, né? E segundo, porque me lembrou a minha infância também na zona rural, né? Quando nosso pai fazia também, descascava suas laranjas para nós, crianças pequenas. Nós somos 9 irmãos, né? Então, isso me remeteu um pouco à minha infância. Então, sempre que traz de volta memórias de infância, isso ganha um significado novo para a gente. É como se fosse um reviver. Não sei se vocês conhecem um pouco da religiosidade africana, onde não existe no tempo passado nem futuro, só existe o presente revivido, né? É isso que é interessantíssimo. Então, a poesia da Conceição, quando eu gravei para ela na época, me trouxe esse presente revivido. É como se meu pai estivesse ao meu lado, descascando e fazendo cone na laranja, né? E nós não, até hoje aqui em casa nós não cortamos tampa de laranja, nós fazemos sempre o cone. Fica mais fácil de chupar laranja. Então esses detalhes, né, que traz de volta todo não é só um momento, traz toda uma memória. Eu acho que a poesia tem esse poder. E falando retomando a palavra da Conceição, eu acho que a mulher não é poesia, a poesia é mulher. Muito bem, Fonte Boa. Então, agora aproveite, Fonte, e veja se temos aí mais comentários ou perguntas no chat para Conceição. Vamos lá. Regina Marinho mandou um abraço para você. Conceição disse que adora ler seus textos, gosta muito de seus textos. Elisamara Conceição, Elisamara Cardoso, Conceição, sempre gosto de ler o que você escreve, né? Célia Cruz também mandou um abraço. Ser útil, a vida mais fácil do que você imagina, esse é o nome aqui, né? Dando parabéns a você. Antônia do Carmo Peixoto, parabéns, Conceição, siga em frente, parabéns a todos os participantes. Bianca Cruz diz que está muito bom, né? Gabriel, parabéns por todos os escritores, principalmente a você, que sempre arrasa. né? Rosana Lourdes, um grande abraço, sou de Cláudio, estou seguindo você. Denise de Aguiar, parabéns, Conceição, obrigado a todos os participantes dessa entrevista, grande abraço. Alguns vou citar só o nome, mas eu acho importante. Leda Cruz, parabenizo também aos escritores pelo dia de amanhã. Escritores, coloquem no papel o que aflora na alma e encanta nosso coração e enriquece nosso espírito. Rosi Alves, né, disse parabéns a você, Conceição. Regina Queiroga, maravilhosa a proposta. Mônica Prata, já estou curiosa para conhecer, deve ser as suas músicas, tá? Provavelmente, né? Maurício Cruz, estou ansioso para ouvir e curtir essas músicas, Conceição. Já tenho aí um público esperando, né? Leda Cruz, em especial, meus parabéns para você, Conceição. Rosi Alves, parabéns a todos. O Sol Eterno Movimento, gente, que projeto lindo, Conceição. Adorei essas mulheres. Everton, bela poesia, parabéns. Gabriel, quero o livro da Bornata. José Cruz, tive a oportunidade de ouvir algumas músicas da Conceição. Agradável surpresa, aguardem. E Everton Prata, sim, Conceição é poesia. Everton Prata dá os parabéns. Cecília Cruz, adorei mulheres. Elisamara Cardoso, além de lindos poemas, está compondo música. Essa mulher tem 1000 facetas. Opa! Ó. Berenice Fonseca, benditas mulheres. Elisamara Berenice Cruz Fonseca também está, Elisamara, está na frente assim.
Conceição, pura poesia, é algo que brota dia e noite. Rosana Lourdes, bela poesia, parabéns. Maurício Cruz, o que dizer da força de hoje em Bornata, mãe, avó e bisavó. A Brenda Cruz, as músicas estão um arraso, aguardem. Já tem aí pessoas aí fazendo o marketing da Conceição. Ó, né? Berenice, de novo, emocionante esse poema das laranjas. Está no blog completo. Oba! É um leitor do blog aí, Márcio. Maurício Cruz, esse ensinamento eu levo comigo no coração e com muita saudade. Elisamara Cardoso, Berenice Cruz também. Eu fico encantada, ela é muito inteligente, escreve muito bem. Gabriel, da Gameplay, gostaria de saber de você, Conceição, se você pode vir fazer uma visita aqui na casa da minha avó, Maria Cléria, aqui na cidade de Cláudio. Ó, recebendo convite aí, viu, Conceição? Ó, tá? Henrique Cruz, tia Conceição Cruz, orgulho de você. Elisamara Cardoso, Academia de Letras de Minas, está de parabéns. Através da Conceição Cruz, tenho acompanhado e gostado bastante. Tem mais aqui uma série, viu, Márcio? Deixa para depois, para o final? Ou podemos continuar? Você que sabe. Então, vamos lá. Vamos continuar. Você decide. Para não deixar ninguém de fora, eu acho que todo mundo tem que ir. Rosi Alves, é isso aí, Conceição. Compartilhar o conhecimento é a chave. Geralda Ferreira, parabéns, Conceição, amei. Sol, lembrei do teu pai descascando a laranja. Viu? A poesia traz memórias mesmo, né? A música Utopia me lembra com muita saudade e carinho do nosso pai. Quem disse isso foi Célia Cruz. Berenice Cruz, Márcio, é preciso que a Academia de Letras faça uma ocupação literária, praça, feiras, unidades de longa permanência, presídios, hospitais, asilos, escola, uma ressignificação dos espaços. Aí uma proposta interessante, aposto que já tem o dedo da Conceição aí no meio, quer ver? Vai mexer para você ver. Sugestão anotada para a gente passar aos colegas e ao nosso presidente, Norma José. Essa é uma boa ideia, viu? Muito boa. Mara Cardoso, nossa, que lindo! A poesia é mulher. Gostei, Geraldo Fonteboa. Que lindo! Sofia Prata. Sol Eterno, parabéns a você, gratidão. E Alexandre Coelho de Souza, muito lindo e maravilhoso. Sensacional, diz a Silvana Tudo. Obrigada pelo convite. É isso aí, Márcio. Pois Conceição vai fazendo sucesso, né, Conceição? Esperamos que sim, né? Continue tendo todo esse sucesso e que sempre compartilhando conosco. A gente está sempre esperando. Agora vamos esperar as músicas também, né? Fátima. Sim. Gente, a gente está encerrando agora o nosso entrevistas, né? Já ultrapassamos aí mais de 1 hora de conversa, de bate-papo gostoso com a Conceição. Espero que todos que nos acompanhou até agora, para os próximos bate-papos que a gente vai realizar, né? E estamos encerrando, então, essa nossa live. Agradecemos a todos que nos acompanharam aqui, né? Aos meus confrades, o Geraldo Fonteboa e o Márcio Simeone, que dividiram aqui com a gente a condução desse evento, espero que tenham gostado, né? E que vocês continuem nos prestigiando. Em breve a gente vai estar realizando novos encontros, novas entrevistas, e a gente vai comunicando os nossos eventos. A gente está realizando aí um projeto com uma programação bem bacana para que todo mês a gente tenha algo assim bem gostoso, bem interessante, como foi a entrevista com a Conceição. E aqui lembrando, né, do nosso lançamento do Bianuário, que vai ser no dia 7 de agosto, nesse mesmo horário, 19h30. Então, a gente
conta com todos vocês e desejo a todos boa noite e um excelente final de semana. Querem despedir, Fonte e Márcio? Abraço, Conceição. Conceição. Abraço, Márcio. Obrigada, Conceição. Né? Obrigado. E vamos aí acompanhar as 1000 facetas da Conceição futuramente. Um abraço. Isso. Obrigado, Conceição, obrigado, Fonte e Fátima, por essa parceria muito, muito legal, muito gostosa para a gente fazer essa inauguração aqui. Né? Uma boa noite a todos. Eu quero agradecer, né, o pessoal que nos prestigiou. Um abração para todos. Eu não vou lembrar o nome de todos que foram falados, mas estão gravados no meu coração e espero que a gente tenha outras oportunidades de encontro e que seja breve, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite para todos.